Opa. Olá, boa noite a todos. Já temos alguns participantes aqui na nossa live deste sábado. Espero que todos estejam ouvindo bem. Boa noite. Já recebendo algumas mensagens. Estou esperando o nosso convidado especialíssimo, que já vai entrar. Ele disse que estava pronto, que estava tudo pronto. Marta, Alfredo, bom vê-los aqui. Essa é a nossa terceira live. Minha tia, Márcia, já está aqui também. Bom público. Carlos. Bom, deixa eu ver aqui se o nosso convidado já conseguiu entrar. Peraí. Professor Dalton. Deixa eu ver se ele já... Ainda não. Essa é a nossa terceira live aqui no perfil do Rio Encontros. Opa, ele entrou. Vamos lá. Vamos convidá-lo para participar da live. Boa noite a todos, né? As pessoas que chegaram agora. Estava esperando aqui o professor Dalton. Olha lá, entrou. Tudo bem, professor? Oi, tudo bem? Tudo bom, Beth? Ótimo, tudo bem. Estamos aqui naqueles primeiros minutinhos, esperando todo mundo se acomodar. Tá legal. Todo mundo ajeitando aí os celulares. Tem muita coisa ainda para ajeitar da casa. As pessoas estão ainda, né? No fim de sábado, terminando suas arrumações. E a gente já começa aqui a nossa conversa. Se me ouve bem? Ouço. Ótimo. Áudio bom. Oi, Adriana. Já tem aqui mais mensagens. Paula, minha prima, Luísa. Bom, gente, a gente já fez uma live com o professor Alexandre Ferraro. Foi a primeira live no dia 13 de junho. Depois fizemos com o professor Biagio, que é o professor da UNB. Foi fantástica, a live foi muito interessante. Oi, Walter, também mais uma participação aqui. Carolina. E hoje nós estamos na terceira live, com muita alegria. Vamos começar essa live com a participação do professor Dalton. Eu já adianto que ele é professor da USP, professor titular de bioética da USP. E o tema da nossa live hoje é o despertar do humano na aridez da pandemia. Achei, assim, um tema inovador e bem, assim, a gente vem já tentando trazer algo diferente nessas lives. A gente sabe que todo mundo está fazendo lives. E nesse primeiro momento, assim, só para explicar um pouquinho por que a gente escolheu esse tema, essa frase, né, o despertar do humano, é porque a gente justamente está vendo que nascem coisas boas nesse momento pesado, árido, às vezes até triste, enfim, de solidão, de isolamento. A Maria Paula entrou agora. E, enfim, a gente está há muitos dias nas nossas casas. A maioria da população cumpriu o isolamento social desde março, né? São mais de 3 meses. A gente já vai para quase 4 meses, né, de quarentena. E essa condição de não encontrar as pessoas, de não poder levar um carinho, às vezes existem pessoas que moram sozinhas ou pessoas da nossa família, parentes. Muitas vezes a gente tem essa necessidade do encontro, né, do estar presente, mas não é possível nesse momento. Então a gente começou a desenvolver os encontros virtuais, né? Viramos os especialistas em Zoom. E tantas lives também, tantas coisas que a gente vem acompanhando ao vivo, tantas transmissões. E eu, professor Dalton, eu queria que você se apresentasse e primeiro falasse um pouco do seu trabalho, enfim, como você tem vivido esse tempo, também no isolamento, e de forma bem prática, assim, já começasse dando exemplos, enfim, e falasse desse despertar do humano
né, na faculdade, na USP e nessas relações virtuais. É com você, professor. Bom, gente, boa noite a todos, né? Quero agradecer, Beth, para você e para tantos outros amigos aí do Rio Encontros, né? E aí fiquei muito pensando assim, poxa, esse pessoal é muito, muito ousado aí, arriscar propor uma coisa dessa para mim, né? E da minha parte, acho que até uma certa arrogância aceitar, né? Com esse tema, né? O despertar do humano na aridez da pandemia. Mas você pediu para me falar um pouco do meu trabalho. Como você já disse, eu sou professor da USP, sou professor especificamente do curso de odontologia, mas minha carreira toda, né, embora vinculada ao curso de odontologia, está focada nos temas da ética e da bioética, né? Mas para não me alongar muito em currículos acadêmicos, né, depois de ter feito uma carreira, eu completo agora 38 anos de carreira docente na Universidade de São Paulo, depois de ter feito todo um percurso da carreira, eu me encontro agora nesses dois últimos anos coordenando, enquanto presidente da comissão de graduação, os cursos de graduação em odontologia da Universidade de São Paulo, né? Quero destacar isso porque é sobre isso que eu quero falar, das relações que a partir disso se estabeleceram e de como elas sofrem, né? Pelo bem ou pelo mal, uma série de consequências da pandemia. E faço outras coisas que a carreira acadêmica foram se apresentando para mim nesse percurso. Queria destacar uma outra atividade que eu já tinha um histórico com ela de muitos anos atrás, depois quero até contar um episódio relativamente a isso, é que eu também sou membro de uma comissão que é vinculada ao Conselho Nacional de Saúde, né, que é do Ministério da Saúde, que se chama CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Na verdade, agora eu retorno, olha só, por acaso eu não acredito no acaso, Beth, sabe? Poucas semanas antes da gente de chegar esse tsunami aí da quarentena e da pandemia aqui entre nós, eu tinha recebido um convite por parte desta comissão, de membros dessa comissão, se eu gostaria de voltar a colaborar com essa comissão na figura de um relator. Né? Eu sou um membro que se chama relator ad hoc, para encurtar a história. Poucas semanas antes da pandemia, eu aceitei essa outra função, né? Que representaria, naquele momento, uma viagem por mês a Brasília, fazer uma série de relatórios, porque essa comissão aprecia os protocolos de pesquisa, faz apreciação ética dos protocolos de pesquisa quando envolvem seres humanos, né? E aí chega a pandemia, chega o tsunami da pandemia, né? Então eu me vi, né, coordenando um curso de graduação, né? E não vamos falar de abstrações, né? Quando eu falo da Faculdade de Odontologia da USP, eu estou falando de 700, eu estou olhando aqui no meu quadro, porque eu vi isso para ter sempre no alcance da vista. 782 alunos, 131 professores, então eu e mais 130 professores, e 168 servidores administrativos e técnicos, né? Então não é uma abstração, é uma entidade, a gente pode abstrair, né? A instituição, CNPJ, aquelas coisas todas, né? Quando eu falo da Faculdade de Odontologia, eu estou falando dessas pessoas, né? Muitas das quais eu conheço o nome, conheço a vida, muitas que eu pouco sei, né? E nesse contexto, ainda, como eu estava dizendo, lá na Comissão Nacional, e aí, puf, né? Esse tsunami do coronavírus, da Covid, e aí me vejo na comissão que aprecia os projetos de pesquisa relativamente ao coronavírus, né? Obviamente, eu não sou a pessoa de maior importância nessa comissão, digamos assim, eu sou um dos membros e ainda sou um membro consultor, mas participo, tendo que dar pareceres e participando das plenárias, né? E queria começar contando um pouquinho da história disso. Você falou dos casos, né? Esse eu nem tinha te contado nas conversas que tivemos nos últimos dias, Beth. Porque, como eu disse, eu estou voltando a essa comissão. Eu já fiz parte dessa comissão durante 8 anos.
que eu fazia viagens, aliás, é um pouco da dinâmica dessa participação, você vai, eu moro em São Paulo, resido em São Paulo, uma vez por mês a Brasília para participar dessas reuniões que são as plenárias, né, da comissão, de toda a comissão se reúne. E naqueles anos passados que eu me referia, fazia muitas viagens, às vezes mais do que uma vez por semana, estava em Brasília e tal, né? E aí um amigo, né, se chama Julián, que alguns de vocês conhecem, que também reside aqui no Brasil, um espanhol que reside aqui no Brasil, uma conversa com ele, então, contando os detalhes, e eu disse para ele, olha, uma das coisas que me pesa nessas viagens, além da dinâmica de trabalho, é ter que eu ficar em um hotel. É muito frio você passar uma noite em um hotel, né? É um lugar árido, né? Por mais confortável que possa ser pelo padrão do hotel, é uma coisa muito árida. E aí esse amigo disse assim, não, faça diferente. Fique hospedado na casa de outros amigos, né? Esse é um ponto de partida. Quer dizer, uma companhia que nos acena, às vezes, por uma coisa muito aparentemente, né, sem nexo direto com o trabalho, né? E esse amigo disse, olha, tem uma casa lá que você conhece de amigos nossos, na verdade é uma comunidade, né? Várias pessoas residem nessa casa, ali residem pessoas consagradas e eles recebem alguns hóspedes, né? E eu comecei a me hospedar lá, né? Mas por que eu estou contando essa história? Porque na Comissão Nacional, naquela oportunidade, eu trabalhava especificamente com os projetos de pesquisa envolvendo pacientes oncológicos, pacientes com câncer. Era uma dinâmica de trabalho muito intensa, né? Você fica o dia todo apreciando projetos de pesquisa. Claro, tem regras, tem normativas, tem metodologias específicas para fazer esse trabalho, né? Mas você facilmente cai numa coisa fria, né? Tecnicamente fria, né? Por exemplo, você é capaz de ler um protocolo de pesquisa e ter que se manifestar sobre se pode ou não ser conduzido daquela forma, que é a apreciação ética, e ali tem um número. Por exemplo, nesse projeto de pesquisa, a população amostral é de 30 pacientes que vão submetidos a uma nova terapia, né? Ok. A gente pode usar toda a técnica, a gente pode usar todo um conhecimento acadêmico, às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem, e fazer um trabalho dedicado a isso, né? Mais frio, né? Aí o que aconteceu? Justamente nessa casa em que eu me hospedava, né? Uma pessoa cujo nome eu não posso esquecer nunca, essa semana lembrei muito dela, né? Sirlene Carneiro, né? Teve um diagnóstico de câncer, né? Olha só, com certeza não foi o primeiro paciente oncológico que eu vinha conhecer, né? Tive episódios na minha família e no meu trabalho na universidade. Estou muito próximo de ambulatórios. Nos corredores do prédio onde eu trabalho circulam pacientes oncológicos e várias vezes eu estou me relacionando com eles, né? Em situações de diagnóstico ou tratamento. Mas ir para Brasília para trabalhar sobre protocolos de pesquisa, né, envolvendo câncer, e aí justamente a pessoa que me acolhe para essas viagens estar nessa situação, né, tive uma mudança radical. Por quê? Porque, bom, é uma longa história, não vai dar para contar tudo hoje. Alguns, talvez, que estão aqui nos assistindo conhecem muito bem a história da Sirlene, que infelizmente já não está entre nós, né? O câncer com que ela batalhou durante anos, por fim, né? A providência divina tinha um outro projeto para a Sirlene, né? Que não era nessa vida. Mas, a partir daquelas tantas situações que comecei a viver, estando próximo da Sirlene, a leitura dos projetos de pesquisa não era mais assim. População amostral, grupo amostral, 30 pacientes. É como se eu lesse assim, população amostral, 30 Sirlenes. Tá? Então, assume um rosto. Tá? O trabalho, quando assume um rosto, ele adquire todo um significado totalmente diferente, né? E é por isso que eu falo, né? A Faculdade de Odontologia não é um CNPJ, né? Mas são 782 alunos
eu e mais 130 professores e 168 servidores. Né? Esse é o... Esse é o nosso despertar, né? Esse já é o nosso despertar hoje, né, professor? Uhum. E a pandemia agora, né, pegou todo mundo assim de supetão, né? E eu me vi então, hoje à tarde até assisti uma outra live com amigos, né? E alguém fazia uma referência do tipo, no primeiro momento, nos primeiros dias, naqueles primeiros dias de março, quando nós nos vimos, pelo menos nós aqui em São Paulo, né, em quarentena, né, eu fiquei sem muito bem o que fazer, tentando me achar nessa história toda. Para mim foi justamente o contrário, porque a pandemia chegou no momento em que eu fui mais solicitado, justamente pelas minhas responsabilidades, tanto na universidade quanto na Comissão Nacional. Né? Então, eu me vi num ritmo de trabalho alucinante, alucinante, né? Eu te disse numa das nossas conversas aí, eu nunca trabalhei tanto quanto tenho trabalhado nesse tempo de casa. Eu cheguei até a fazer uma contabilidade dia desses, fazendo a contagem aí de horas de Zoom ou Google Meet, e chegou a dar 9 horas e meia num único dia, né? Então é uma coisa alucinante. E você conversando com a gente para preparar essa live, você contou como justamente esse momento enfim, eu repito a palavra, aridez, de estar isolado, de estar só, provocou em alguns alunos até um pedido de ajuda, né? Um desejo Sim, de ser sim, ajudado. Né? Isso sim. eu acho que é o mais interessante. É interessante, né, como você disse, ver como entra mesmo dentro da pessoa, né? Interessante, intraser, né? Veja, estamos aqui, eu estou vendo aqui um pouco da sua casa, aqui como pano de fundo aqui da sua imagem, né? Você pode ver o quarto onde eu improvisei o meu escritório, era o quarto de uma das minhas filhas, que agora já casou, mora em outro lugar. Improvisei esse meu escritório aqui. Nós começamos a entrar muito mais um na casa do outro, né? Acho que tem duas coisas significativas aí. Entrar, né, no ambiente do outro, né, que significa compartilhar um certo grau de intimidade que até então a gente não tinha, né? E também as necessidades que tantas limitações da pandemia trouxeram, principalmente para os estudantes universitários, né, evidenciou outras necessidades. Podia ser uma coisa muito básica, como o acesso à internet para poder participar das atividades pedagógicas não presenciais, né? Como poderia ser o contexto de onde mora, né? E alguns vivem, por que não, uma situação precária, né? Como também das relações interpessoais nesse espaço de confinamento que a gente se coloca, que nem sempre são situações fáceis de serem vividas. Isso tudo chegava também para um coordenador de curso que tinha que ver por que o aluno não estava tendo um aproveitamento, não estava se envolvendo com a atividade X ou Y. Né? Então, emerge, né? Vem essa coisa que, até a palavra que vocês usaram, desperta, né? Vem à tona uma série de aspectos da humanidade. Né? E, em particular, entre tantos episódios, um que foi bastante significativo para mim nas últimas semanas foi que recebi, né, de um aluno, não vou entrar aqui em muitos detalhes, né, por razões éticas, digamos assim, mas recebemos um dos tantos, chegaram vários pedidos, né, um deles significava a gente conseguir alguns recursos de informática para que ele pudesse trabalhar e tal. E conseguimos isso. Na verdade, nem fui eu que consegui, né? Caminhei para colegas, outros professores, enfim, conseguimos. E aí depois eu venho a saber, por intermédio de colegas, como isso foi importante para ele, né? Então não estamos oferecendo só uma ferramenta de trabalho que se fazia necessário e foi importante oferecer para ele, né? Mas que a partir disso, como ele pôde se abrir com os colegas, dizendo, olha, eu tenho necessidades que eu até então não tinha não só liberdade, mas não me sentia à vontade de estar compartilhando com vocês, né?
porque eu queria cultivar uma certa imagem de uma situação até social que eu tinha, confortável e tudo mais, que não corresponde à realidade, não corresponde à minha situação humana, não corresponde à minha humanidade nesse momento, né? Então, para mim foi bastante significativo me dar conta disso, porque o que esse aluno dizia para os colegas é o seguinte: eu estou vencendo a vergonha de pedir coisas, o que antes eu tinha vergonha em pedir, né? Ora, eu digo, ele destravou, ele deu o passo mais importante, né? Se ele vai conseguir ou não concluir o curso, eu não sei, espero que sim, que seja um excelente profissional, inclusive ele vem de um outro país, que volte ao seu país e que tenha muito sucesso, né? Mas mesmo que ele não consiga isso, talvez a coisa mais importante ele conseguiu, né? Que é recuperar essa coisa do próprio rosto, né? E recuperar o nosso próprio rosto significa reconhecer que eu preciso de outros, né? E é nessa busca que a gente vai. Da mesma forma que o Julián me disse uma vez, vai lá e se hospeda naquela casa, né? Da mesma forma que a Sirlene, pelo que ela vivia, ressignificou para mim a questão do trabalho, né? De um trabalho que era muito técnico, né? Avaliar protocolos e pesquisa envolvendo pesquisas clínicas em pacientes oncológicos. É nesse relacionamento, nesse encontro, é que a gente desperta a própria humanidade, a minha e a do outro, né? É isso. Assim, não vou jamais conseguir traduzir as palavras tão densas que você já entrou num caminho assim bem interessante quando a gente fala do despertar do humano, porque se eu pudesse destacar seria o pedido, né? A gente está num momento em que a gente tem que aprender a fazer os nossos pedidos. Também nós que supostamente temos tudo, né? Supostamente estamos confortáveis, você está confortável, estamos numa situação muito boa em relação à maioria das pessoas. Mas o momento de despertar o nosso humano é justamente pedir, né? Pedir. E como é bonito ver o pedido de um aluno que você conta, né? O aluno que não tem um computador e pede, eu preciso de um computador. Parece uma coisa bem material, mas não, era um pedido de ajuda, porque ele quer estudar, ele quer aprofundar, né? Ele não quer ficar parado, ele quer ir a fundo. E esse é o momento também de reconhecer que a gente tem alguma coisa, a gente sempre está precisando de alguma coisa. Pode não ser esse bem material, mas a gente sempre está com algo em falta, né? Então, e ter a coragem de falar com as pessoas que eu preciso de alguma coisa, que eu quero pedir alguma coisa para elas, já é um passo enorme. Porque... É o passo. É o passo mais significativo. Então, eu acho que esse é o momento da pandemia também. A gente reconhecer a nossa pequenez e que em algum momento a gente sabe que tem algo que nos falta e poder pedir. Então, esse seria talvez o nosso primeiro passo, ou o passo. E a partir disso, então, reconhecendo isso, a gente também pode até ouvir, né? Quando alguém pede para a gente algo. Sabe que foi ontem, né? 1h da manhã, um sujeito gritava aqui na calçada do prédio. Ele pedia algo para comer. E é muito duro, porque a gente tem acompanhado pedidos assim desse tipo também, né? Pedidos cada vez mais frequentes, pessoas que precisam até assim do básico, né? Ele dizia até um nome. Meu nome é Ivan. Nossa, bonito que ele falava, ele precisava dizer o nome dele, né? Mas ele estava pedindo uma ajuda, enfim. Ele precisava de ajuda até para pagar o aluguel, enfim. Foi uma coisa que me ocorreu agora porque nos comoveu muito. Meu marido desceu e quando chegou lá embaixo não encontrou mais. Mas como é que a pessoa tem coragem de chegar até aqui e pedir, assim, nem conhece ninguém, né? Ele falava assim, senhores moradores... Isso é muito forte. Então, acho que essa necessidade a gente tem que reconhecer que todos nós temos que viver essa necessidade plena e entender que precisamos pedir. E a partir disso ouvir... Exato. Reconhecer que cada um de nós tem um grito, né? Um grito que nasce do coração.
Uhum. E aprofundando ainda mais agora que a gente já se reconhece como um ser incompleto, né? É. Somos incompletos todos. Queria que você falasse um pouco quando você diz que conhecendo a realidade a gente conhece a pessoa. Porque, por exemplo, a gente tem circunstâncias, tem situações, tem detalhes, tem toda uma série de características. Cada um de nós tem, né? E você falando desse desejo dos alunos, desses universitários que pedem ajuda, eu queria que você trouxesse aqui essas observações em relação à realidade, né? Que é conhecendo a realidade que a gente conhece a pessoa. E o vírus, o coronavírus, também nos abre a essa possibilidade de conhecer a realidade, que é até uma coisa interessante, porque quando a gente se dá conta, né, da realidade, a gente enfrenta um problema da realidade, uma circunstância ruim da nossa vida, que, enfim, aconteceu, e a gente não controla. Às vezes a nossa a humanidade grita, né? Ela vem à tona justamente porque aconteceu uma coisa inesperada, uma circunstância. Eu queria que você falasse dessa prerrogativa, que é conhecer primeiro a realidade, para poder conhecer a pessoa. Eu diria que tudo começa nos detalhes, né? É interessante verificar isso. Os relacionamentos começam a partir de detalhes. Por exemplo, no meu relacionamento como professor com os alunos, começa nos detalhes acadêmicos, né? De aproveitar a disciplina, matrículas, né? Então é como que se o primeiro pontinho de relacionamento fosse a partir de um detalhe. A partir desse detalhe pode se criar, sim, uma relação em que a realidade se expressa de uma forma bem mais profunda, bem mais essencial, né? Algumas pessoas, aí o que eu tenho observado, Beth, é assim, algumas pessoas nesse momento, e nesse sentido, a realidade da pandemia tem um aspecto extremamente positivo, né? Talvez pelo impacto que traz, e são impactos importantes, né? Só nas últimas 24 horas, eu recebi a notícia de 3 falecimentos de pessoas ligadas a pessoas muito próximas, né? 3. Então, um impacto é muito grande. Existe uma dramaticidade que a gente tem que a gente reconhece. Então, nesse aspecto, isso pode favorecer que eu não fique só no detalhe. Então, que eu não me relacione só a partir daquele detalhe que eu posso resolver ou não, né? Mas em que a gente possa estar compartilhando outras coisas. Estar compartilhando os outros tantos detalhes que, ao final, vão compor no seu conjunto, né, a realidade. Né? Porque é só se a gente olhar mesmo para essa realidade como um todo, é que a gente pode resgatar todo o sentido até dessas coisas absurdas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Como a morte, o desemprego, a situação financeira, o prejuízo acadêmico, né? Efetivamente, a gente está fazendo todo um esforço, por exemplo, na universidade, para recuperar ou diminuir danos, né? Mas estamos com prejuízos acadêmicos, estamos com prejuízos, né? Mas como que nesse meio todo de prejuízos, nesse mar aparentemente de prejuízos, né? Nessa aridez, como vocês colocaram no título, né, da pandemia, eu eu descubro a positividade, eu descubro alguma coisa que acena para um aspecto positivo da realidade. Para mim, é o olhar à pessoa. Né? É efetivamente a fundo no encontro com a pessoa. Como eu quero que seja feito comigo. Porque parte de primeiro, uma necessidade minha. Né? Não algo que eu prepotentemente ofereço aos outros, porque eu sou mais forte, sei lá, mais o que de bom. Né? Mas é algo que eu preciso. Né? Eu tendo reconhecido que quando eu estabeleço essa possibilidade, quando eu sei gritar, sei pedir e sei ouvir, o Julian, a Silene, o meu aluno, né? Eu vou encontrando um caminho
positivo dessa realidade. Então é isso que eu vou ter é isso que me resta, é o que eu tenho a oferecer para aqueles outros, né? Uma coisa muito significativa aconteceu essa semana, justamente na Comissão Nacional. Nós tivemos essa semana o plenário mensal, né? Então foi uma semana de 3 dias de reuniões intensivas e muitos temas importantes, difíceis de serem trabalhados, pontos de vista distintos e que fazem que às vezes o debate se torne difícil, árido também, né? Mas, aliás, 2 episódiozinhos, você pode dizer que são grandes banalidades. O primeiro, uma grande banalidade, né? No meio de era uma live off, né? Era uma reunião virtual, estamos trabalhando também com as reuniões virtuais na Comissão Nacional. A pessoa que tinha o microfone aberto e estava fazendo a sua fala, né? De repente foi interrompido pelo ruído de fundo atrás dela do cachorro que latia dentro de casa, né? Veja, quer dizer, e aí um outro já fez um comentário um pouco mais engraçado, se tornou um momento até de descontração, né? Veja, a realidade da pessoa naquele ambiente, que tem o cachorro, que tem em outras reuniões está uma mãe que nem você, de repente o filho entra na cena para falar alguma coisa com a mãe, é o pai, ou o avô, né, que está atrás, né, e a gente começa a interagir de uma forma que rompe, né, rompe radicalmente a aridez ou o gélido das relações que muitas vezes são técnicas. Isso foi um episódio. Ainda na mesma reunião, ao final, já nas despedidas, olha, aqui, todo mundo fala um pouquinho, né, antes de desligar lá o Zoom, tchau, tchau, tudo bom, uma pessoa pede, olha, eu queria agradecer a todos, né, por esse trabalho, né, e a pessoa se emociona a ponto de chorar, dizendo, porque, se referindo especificamente a coronavírus, né, porque eu acabei de passar por isso, acabei de sair do hospital, né, e sei o quão difícil é, e sei o quão importante é, né? Então, desde aquilo que era fora do controle de quem estava falando, que é o cachorro que late, né? Até o despertar desse sentimento, né? Faz com que a gente possa recuperar esse encontro entre as pessoas, né? Isso é muito significativo. E aí a realidade começa a ter sentido. A realidade daquela reunião, a realidade do trabalho em si, da técnica que eu preciso desenvolver. Eu quero registrar aqui algumas participações, inclusive lembrá-los que a gente tem o botãozinho do coração, que é importante, todo mundo que puder, vamos lembrar de apertar esse coraçãozinho, porque com a live as pessoas vão ver que estamos ao vivo e vão poder assistir, né? Então isso é importante. A gente ficar sempre divulgando que estamos ao vivo até às 9 horas da noite. Cecília Heinemann também mandou um alô aqui. Kika Antunes e Marco. Kika, o nome, somos alguém chamados por um nome. Achei interessante quando ela fala assim especificamente da forma como cada um carrega essa identidade. E o Biratã Silva, Jorge Astorga e Bernardo, e também participações de Buenos Aires. Estamos com 63 pessoas ao vivo. Lembrando ainda que a gente começou o nosso tema, que é o despertar do humano na aridez da pandemia. E sempre tentando olhar que a questão que a gente está vivendo é muito dura, é pesada, é uma novidade assim que a gente nunca imaginou. Pessoas que realmente são mais velhas até falam que isso nunca aconteceu assim, nesses últimos 40, 50 anos ou mais até, né? Nos últimos 80 ou 100 anos, essa coisa de você não poder encontrar as pessoas, né? Você tem uma mãe, tem um pai, tem um avô e você não pode justamente abraçá-los. Você está impedido disso. Netos e netas, como é o meu caso. A gente tem uma restrição que é pelo bem de cada um, né? Por amor a cada um deles, a gente não pode encontrá-los. A gente não vai à casa das pessoas que a gente mais ama, né? Que são os nossos
ou avós, ou os nossos pais, ou os nossos netos. A gente fica assim, parece uma coisa assim incoerente, mas é a coisa mais coerente. Então, é justamente sobre isso que a gente vem falando, que a aridez existe, a gente não tem como tirar o peso da pandemia. Ele está aí. Mas a gente pode mostrar que o humano, essa realidade que a gente, mesmo diante de uma circunstância negativa, o humano nos desperta. E essa é a nossa alegria, a nossa paixão. É poder viver assim, com esse humano vivo, esse, como diz a Kika, esse nome, que somos alguém chamados por um nome, e não desistir, né? E não ficar remoendo ou triste. A gente consegue justamente vencer essa aridez a partir desse despertar do humano. E mais uma coisinha que eu queria que você falasse em relação ao trabalho. A gente começou falando um pouco já dos alunos, você deu o exemplo do aluno que pede ajuda, né? E eu queria que você voltasse a comentar um pouco sobre trabalho, porque justamente nesse momento que a gente vive, enfim, no trabalho, as pessoas que você comentando, né, que nunca trabalhou tanto como nesse período, é que a gente pode se colocar como humano. A gente tem a possibilidade de mostrar o nosso rosto, de ser uma realidade, né, de ser uma referência. Você pode ser uma referência no seu trabalho. Você pode ser aquela pessoa com quem alguém do seu lado esbarra e pede aquela ajuda, né? Que faz aquele pedido. Então, o ambiente do trabalho, toda essa relação que a gente está falando hoje, que é uma relação é, virtual, né? Mas é uma relação que é a possibilidade no trabalho de que tudo ganhe um novo significado. Né? Eu falava aqui que muitas pessoas estão fazendo lives e fazendo transmissões ao vivo, enfim, mas aqui é a possibilidade de falar de coisas muito densas, de muito valor, né? Viver o trabalho com um significado último. Eu queria que você entrasse por essa linha para a gente abordar e tentar aprofundar um pouco mais. Nesse sentido, eu me dei conta do que aconteceu comigo nesses últimos meses. Nas primeiras semanas, as demandas de trabalho já estavam muito intensas, né? E aí eu me dei conta de um risco, né? De um risco que é de apostar a vida em coisas por fazer, né? Coisas por fazer. Então a gente pode ficar numa jornada de trabalho intensa, até fazendo coisas importantes. Vamos aceitar que a gente possa estar fazendo coisas importantes para outras pessoas, inclusive, né? Mas mesmo assim, sem a clareza desse despertar, né? Para ficar no tema aí que foi colocado, sem a clareza de despertar. Eu digo que eu vivi isso nas primeiras semanas, né? As primeiras semanas é uma intensidade muito grande, o ritmo de trabalho, né? Ainda mais os primeiros dias que tinha que se criar de uma hora para outra estratégias para se resolver problemas operacionais, de como as disciplinas deveriam funcionar, etc, etc, etc. Então, toda aquela dinâmica extremamente intensa, né, de trabalho acabava por mascarar as questões de fundo. Olha só, né? E mascarar o grito, né, que você há pouco lembrava, né? Mascarava o grito. Porém, né, a humanidade da gente não, a gente pode dar uma enganadinha de vez em quando, tal, mas não tem muito como não tem como muito driblar essa humanidade. Então, vem à tona o cansaço, vem à tona uma série de coisas, né, que a irritação, as noites sem dormir, né, com preocupações, com coisas de trabalho, às vezes as noites sem dormir, no meu caso era trabalhando, né? Mas, em outras palavras, o foco deixava de ser a pessoa, eu mesmo, né, e ficava no trabalho. Veja, não quero com isto desqualificar, depreciar o significado do trabalho, das coisas por fazer, né?
Mas as coisas por fazer, por si só, né, não bastam. Não bastam. Agora, o que me ajudou a sair, ou pelo menos me dar conta disso, né, foram outras pessoas com quem eu já tenho uma relação de muitos anos, de uma companhia, e simplesmente ouvindo-as, né, em outras lives. Né, a gente fazia lives de trabalho, mas fazemos lives como essa que estamos fazendo agora, né, com pessoas com quem você se identifica. Né? Para alguns pode ser uma filosofia, para mim uma espiritualidade, para mim, no meu caso particular, um caminho de igreja, né? Que seja. Foi a partir dessas pessoas que eu fui provocado a esse despertar. Né? Não que eu tivesse que deixar de fazer as coisas que já se constituíam rotina do meu trabalho. Não é que a rotina muda no sentido de agenda, de tarefas. Né? O protocolo de pesquisa continua o mesmo, com o mesmo formato, e os mesmos formatos lá de resolução eu tenho que aplicar a ele, né? Em termos de técnica, como também as técnicas de como nós vamos resolver os problemas operacionais da grade horária do curso de graduação. Não, isso não muda, mas muda a forma com que eu estou presente ou ausente nisso. Eu posso estar intimamente ligado à dinâmica de trabalho, mas totalmente ausente. Isso vale para o trabalho, como eu tenho visto também, Beth, e isso a Ruth, minha esposa, me lembrava disso há alguns dias atrás, numa relação, eu falei do exemplo do aluno lá que tinha uma necessidade, mas muitas vezes a gente também se depara com pessoas que nos apresentam uma pauta que é importante. Por exemplo, uma reivindicação, né? Um manifesto. E eu recebo tenho recebido alguns manifestos, diga-se, em que eu assinaria embaixo, sem tirar uma palavra sequer daquele manifesto. Quer seja com relação à situação epidemiológica, às estratégias epidemiológicas, quer seja na situação da universidade. Não vou entrar aqui no mérito do que está sendo ali proposto, porque eu posso concordar integralmente com o que está sendo ali proposto. Né? Mas muitas vezes o que me chegava não era a pessoa, era o manifesto. Né? Então, na live, mesmo que como nós dois agora aqui, né, com as imagens em tempo real, né, online, né, síncronas, né, como dizem os especialistas na área, mesmo assim sincronizado com a outra pessoa, eu não conseguia interagir com ela, mas só ouvir um discurso. Não basta um discurso. Não basta um discurso. Não basta um discurso, não basta coisas por fazer. Né? A gente precisa de algo muito mais no trabalho, né? Porque se a gente não descobre a nossa própria humanidade no trabalho, né? A gente pode até talvez fazer até o trabalho bem feito, vai, né? Mas fica essa lacuna, fica esse buraco, fica essa coisa que está faltando. Né? E aí a gente não tem esse olhar atento para ver o detalhe da riqueza da realidade. Né? A situação daquele aluno podia passar batido como simplesmente um caso resolvido e alguém que agora vai dar um passo na vida. Né? Mas é muito mais do que um detalhe resolvido. Né? É o que dá significado totalmente àquela realidade. Né? É o que resgata, na realidade, a positividade que tem, apesar de toda a dramaticidade que a gente está vivendo. Né? Então, essa relação com o trabalho necessariamente passa, sim, por essa coisa da pessoa. E aí, já te passo a palavra, tem um outro aspecto que, para mim, é bastante significativo. As lives, quer seja qual que seja o aplicativo, qualquer que seja o aplicativo que você usa, né? E agora a gente está se tornando especialista, eu preciso olhar na minha agenda para saber qual é o aplicativo da reunião que se segue. Né? Mas em todas, observem que, até por uma questão de foco, né, da câmera, a minha imagem aparece. Não é só de com quem eu estou falando. Né? Mesmo que seja no quadradinho pequenininho, eu tenho que também me olhar.
né? Então, também me dei conta disso. Talvez nunca tenha me olhado tanto quanto agora eu tenho olhado em função da telinha, né? Posso só ver isso em função do cabelo, mas posso pensar numa coisa bem mais significativa. É Gosto da aula. um autoconhecimento também, né? Que a gente está diante também desse autoconhecimento com essas relações virtuais. E eu vou só deixar registrado aqui, a gente tem duas participações, ainda faltam 15 minutos. E eu vou ler, porque eu acho que é importante, são dois temas bem também difíceis, são elementos novos que foram trazidos aqui pelas pessoas que estão assistindo. A gente já tem 67 pessoas assistindo. O Erivelton Nepomuceno, de São João del Rei, ele diz: grato pela live. Acredito que ao me manter distante de outros, mesmo com a movimentação restrita, eu amplio paradoxalmente minha liberdade. Como aprofundar o conceito de liberdade nesses tempos? É um conceito novo que a gente vai introduzir aqui. Até então a gente não tinha falado. O conceito de liberdade, como aprofundar o conceito de liberdade nesses tempos. Eu já vou emendar outra pergunta que você já aproveita e responde as duas de uma vez. Rosângela, neste momento tão duro que estamos vivendo, como distinguir a verdade dos fatos da ideologia? Então, temos aí dois temas bacanas para a gente. Legal. Eu concordo com o meu amigo mineiro aí, né? Que, aliás, um abraço, um grande amigo. Eu acho que hoje eu particularmente estou mais livre do que estava no começo do ano, antes da pandemia. E olha que, em função de uma série de chamados de risco, né? Idade, diabetes, hipertensão, né? Eu tenho aqui todos no protocolo, eu preencho o formulário em vários itens, né? Eu estou em quarentena desde 17 de março de 2020, né? Então, no sentido... A gente teve um probleminha aqui com a sua conexão, professor Dalton. Não sei se você está reparando que a imagem ficou um pouquinho nublada. Não estou conseguindo vê-la. Melhorou. Ok. Mas não sei se deu para ouvir o que eu dizia, Falou, que eu estou em quarentena. Tá no grupo de risco. Vou participar do famoso grupo de risco isso, aí, né? Isso. Então, assim, restrito a uma área que corresponde aos muros aqui da minha casa. Né? E eu até tenho um aspecto aqui, esse mesmo quarto aqui onde eu montei o meu escritório. A gente teve agora um problema, eu não sei se vocês estão observando, se vocês puderem mandar mensagens, a gente está com um problema na conexão aqui. Vocês estão vendo, professor Dalton? Você está me ouvindo bem? Caiu tudo, mas acho que agora voltou. Voltou? Agora voltou. Vamos ver se a gente retoma. Pode falar. Você falava que era do grupo de risco, não é isso? No aspecto físico de confinamento, né? Com a liberdade cerceada, né? No aspecto físico. Liberdade no sentido de locomoção, não só de locomoção, não só de poder passear pela cidade, mas também de fazer viagens, de fazer tantas outras coisas que são tão ricas para nós, né? Mas, ao mesmo, se por um lado este elemento da liberdade em termos de locomoção física, está cerceado pelo isolamento, pelo confinamento, eu tenho tido muito mais oportunidades do que tinha antes de interagir com as pessoas, de interagir comigo mesmo, né? E, portanto, sou muito mais livre hoje do que era há um mês atrás, mesmo podendo sair de casa todos os dias, né? Mas talvez preso, ou não pelo confinamento físico, mas preso por
uma sonolência, né? Estou colocando a sonolência em contraposição ao despertar, né? A um sono, que um sono levado pelas coisas por fazer, pelas outras preocupações e por aí vai, né? Então, essa questão da liberdade, é curioso isso, né? Não tem a ver só com a capacidade de se mexer, né? Mas com eu poder tomar a decisão de fazer esse trabalho e buscar nesse trabalho a resposta ao grito que eu tenho, né? Essa talvez seja a definição de liberdade para mim nesse momento, né? É no momento em que eu me permito fazer o grito e ir atrás desse grito, aí eu sou livre, né? Mesmo confinado, né? E a outra questão é a ideologia, né? Bom, aí é um tema que eu gosto muito, também academicamente, né? Academicamente eu poderia falar muita coisa, né? Não sei se os outros especialistas da área vão concordar comigo, ou mesmo dizer que procedem o meu discurso acadêmico, digamos assim, mas o tema da ideologia, né, tem tudo a ver com essa questão da liberdade, né? Enquanto que, né? Enquanto que eu não me abro para o todo, né? Eu fico preso em um detalhe, né? Pode ser até um detalhe importante, uma verdade, né? Uma verdadezinha, a verdade do problema político da residência estudantil na universidade, a realidade do problema social dos estudantes da universidade, são pontos importantes. Mas se eu fico preso nisso, né, eu transformo uma verdade numa mentira. Isso que é ideologia, né? Uma verdade que enlouqueceu, né? Que ficou restrita. Então, quanto mais eu puder sair dessa coisa pequena e olhar para a coisa maior, quanto mais eu sair da ideologia e olhar para a coisa maior, para todos os aspectos da realidade, mais livre eu sou. Mais livre eu sou. Então, os dois temas se juntam fácil, fácil, do meu ponto de vista, né? Não sei se respondi, mas é por aí que eu iria, né? É Eu isso aí. achei interessante, sim, você fez a conexão, né? Você falou, começou falando de que estar confinado não quer dizer perder a liberdade, pelo contrário, e depois falando sobre verdade dos fatos e ideologia, mostrando que muitas vezes a gente se prende, né, se fecha e não enxerga o todo, né? E não enxerga uma Não possibilidade enxerga a quase si que mesmo. Não enxerga a si infinita, mesmo. né? É, E destacar, nem... eu acho importante destacar esse aspecto, Beth. Muitas vezes, o discurso ideológico, mesmo que baseado numa verdade, e mesmo que baseado num panfleto que traduza uma necessidade real, né? Uma verdade, uma demanda que precisa ser atendida, né? Ele pode ser apenas um escudo para mim mesmo, não olhar para mim mesmo. Enquanto eu faço o discurso, né, ideológico, eu, na verdade, não estou olhando para mim mesmo. Não estou olhando para mim mesmo. Escondendo, é uma carapuça, né? Uma cortina que me impede de olhar a mim mesmo. Eu vejo muito isso em alguns debates sobre temas ideológicos em que eu entro, em função de todo o meu trabalho também em bioética. Muitas vezes o meu interlocutor, tão preso a um discurso ideológico, eu muitas vezes tenho essa intuição no meu coração de que, na verdade, ele tem sim uma grande dificuldade, às vezes, para olhar para si mesmo. E o discurso ideológico é a máscara, né? É o que promove essa barreira para que a gente não, para que ele não permita que a gente veja o rosto dele e para que ele mesmo não veja o próprio rosto. Isso é triste. Isto é perverso, inclusive. Eu acho interessante porque a gente retoma justamente o nosso início, que a gente dizia, façam o pedido, vocês têm um pedido, façam, né? E conhecendo a pessoa, quando a gente se conhece a nossa pessoa, aí sim que é possível fazer esse pedido, né? Uhum. E ser justo com o nosso coração, ser honesto conosco. Exatamente, É, exatamente. acho que a gente precisa ser honesto conosco, cada um precisa ser, né, leal consigo mesmo.
Então, esse é o momento, é despertar cada um de nós. A gente está aqui justamente para. Não é tanto para falar dos outros, a gente está aqui, cada um falando para si, né? Então, achei boa essa sua observação, porque a gente não está. Eu acho que nem é interessante quando a gente fica falando só de abstrações. Pareceu, pode ter parecido, mas aqui é para a gente falar de coisas concretas. Eu até, assim, vou trazer um exemplo pequeno aqui, mas meus filhos não andam dormindo bem nesses últimos 4, 5 dias. E eu precisava de uma palavra de conforto. E eu liguei para minha mãe, né? Eu falei, mãe, eles não estão dormindo bem. Estão acordando 4, 5 da manhã. Nunca aconteceu isso. Eles dormem a noite toda. Sempre dormiram. Aí a minha mãe falou, isso é natural, minha filha. Tudo que acontecer agora pode ser encarado como uma coisa natural. Eu precisava ouvir que era isso, mas a gente precisa ouvir, né? A gente sabe que é isso, mas precisava ouvir. Então, é muito justo isso. Eu tenho aqui também uma observação da Kika. Olha que bacana. As coisas a fazer não bastam. Percebo no dia a dia aqui da minha casa, produzindo muito ou não, eu não sou medida pelo tanto de coisa que eu faço, mas pela consciência e intensidade com que as faço. Eu lembro logo, até lavar a louça, né? Se a gente lava com o amor nos olhos, assim, com o desejo de viver aquele instante, é outro jeito de lavar a louça. É. Muitas observações chegando aqui, viu? Tem aqui mais uma, Bernardo Bravo. Nos tempos atuais, é verdade que podemos nos observar melhor e devemos fazer o uso dessa observação para uma autocrítica, como você está lidando com a procrastinação em qualquer âmbito? Não sei, Bernardo, se eu tenho uma resposta para isso, né? O que eu posso te dizer é que esse momento não nos impede de fazer esse processo. Entende? O fato de estarmos em isolamento, o fato da gente não poder aqui se tocar, né, fisicamente, enquanto muito eu posso tocar na telinha aqui, né? São restrições que não impede que a gente dê esse espaço. A gente está, a gente, acho que a situação da pandemia, né, tem esse paradoxo, né, esse aparente paradoxo, como se estivesse nos limitando. Na verdade, está escancarando outras portas, outras janelas, como a que eu tenho aqui, né? Outras janelas, outras formas da gente construir essas relações e a mim mesmo, né? Agora, tem muitos aspectos psicológicos aí que eu não sou capaz de responder, Bernardo. Eu vou começar as despedidas, porque a gente já está aqui com 2 minutinhos só de live e acho que é importante a gente começar já a fazer esse momento de conclusão. A gente já conseguiu falar bastante. Eu vou deixar mais uns 30 segundinhos para você, professor Dalton, para os agradecimentos finais. Claro, a sua disponibilidade foi fundamental. Eu nem sei como agradecer toda a preparação também para a live e tudo que a gente conseguiu conversar hoje aqui. E aí passo para você mais um minutinho para a gente concluir. Eu agradeço, porque é uma coisa para mim. Me ajuda muito, me ajudou muito pessoalmente pensar, né? Eu confesso que eu não fiz um preparo no sentido como nós professores preparamos as aulas, né? Primeiro, você me ajudou muito nesse sentido, como jornalista, tal, deu alguns parâmetros, tal, de por onde nós poderíamos ir. Mas o meu preparo foi mais no sentido de por que isso é importante para mim? O que isso pode me ajudar, né? O que isso me ajuda a olhar para mim mesmo? É aí que está a resposta. Tá? Então eu quero agradecer, né, a todos vocês, aí, os nossos grandes amigos aí do Rio de Janeiro, do Rio Encontros, e agradecer também por todo esse trabalho que vocês estão fazendo. O Rio Encontros, de fato, é algo muito, muito, muito mais importante do que vocês se dão conta.
Obrigado. Obrigado, professor Dalton. A gente ainda não tem data para a próxima live, mas eu peço que vocês fiquem ligados aqui no